que está na nossa alma. As partes da nossa alma é pensamento. A alma da gente é dividida em pensamento, que são crenças, sentimentos, que também é vinculado às emoções, e vontades, que é ligada às nossas decisões. Quando a gente vem para a oficina da alma, é realmente uma oficina. Você realmente colocar a alma e você olhar para dentro de você mesmo, da sua história. E quando a gente começa a olhar para dentro da nossa história, começa a vir uma coisa, um desespero, meu Deus, eu não sabia disso, e aí vem aquela luz, e a sensação que a gente tem é que a luz entra nesse quarto, que é a nossa vida, e esse quarto está todo bagunçado, né? E às vezes a gente tem aquela sensação, eu não sei nem por onde começar, né? Mas eu quero trazer essa palavra, que a gente precisa começar a arrumar com Cristo Jesus. E eu queria começar com essa palavra, que tudo aquilo que a gente plantou, a gente pode decidir plantar o que a gente quiser. E o plantio é a decisão que a gente tem. São as escolhas que nós fazemos, né? E a partir do momento que você recebe luz, você tem a oportunidade de escolher fazer o bem, fazer o certo, né? Escolher fazer o que a palavra de Deus diz. Mas se por acaso você também ignorar, eu não quero mexer porque isso é tão doloroso para mim, eu vou ter que rever muita coisa, eu vou ter que me humilhar, né? Eu vou ter que restituir. Não sei se já falaram os princípios da cruz aqui, confessar, reconhecer, se arrepender, né? Restituir pessoas que um dia eu feri, né? Perdoar pessoas que me feriram. Então essas coisas são muito dolorosas para nós. Mas a palavra de Deus diz que aquele que persevera, aquele que persiste em fazer o bem, no seu tempo ele colherá, ele ceifará. Se durante muito tempo da sua vida você plantou abacaxi, vou dar um exemplo. Eu falo do abacaxi porque é uma fruta que eu tenho uma alergia. É uma fruta que eu não posso chupar o abacaxi, não posso comer o abacaxi, porque o abacaxi ele corta a minha pele, né, por causa da acidez. Então eu só posso comer o abacaxi se ele tiver passar pelo fogo. Mas se durante minha vida toda, sem eu saber, por causa das minhas dores, por causa das minhas fugas, por causa daquilo que eu tive que sobreviver, eu plantei abacaxi, eu vou colher o abacaxi. Deus pode até me perdoar que eu plantei. O perdão de Deus, ele vem e perdoa. Mas a colheita vem. Entende? Não, Deus te perdoa, mas por que eu estou sofrendo? Porque você começou a colher. Então você vai colher. Pode ser que Deus tenha misericórdia de você, dar uma graça para que você suporte a colheita. Mas você vai colher. Mas mesmo assim, há uma mensagem de esperança. Qual é a mensagem de esperança? Se durante 10 anos da minha vida eu plantei abacaxi, daqui agora Deus pode me dar uma cura tão grande que eu vou plantar banana, uma fruta que combate a acidez do abacaxi. Você vê que a banana não é uma fruta ácida, né? Então essa banana, a partir de 10 anos da minha vida, mas a partir desses 10 anos eu encontro Cristo, eu tenho uma luz sobre mim. Eu revejo a minha história e eu descubro que eu tenho escolha. Eu descubro que eu posso escolher plantar uma coisa diferente. Eu descubro que Jesus pode me curar. Eu descubro que Deus me dá graça para eu perdoar. Eu descubro que Deus, Jesus pode me tirar desse refém, dessa coisa que eu passei a vida toda refém. E Deus, Cristo pode me libertar disso. Por dentro, uma libertação de dentro para fora. E a partir dali eu começo a plantar banana. Então eu vou colher o abacaxi e eu também vou colher as bananas. E essas bananas que Deus nos dá pode combater a acidez do abacaxi.
Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O mistério? Então eu não deixei de colher as coisas que eu plantei. Mas essa colheita que eu tive não foi tão pesada, porque a partir da luz que eu recebi em Deus, eu comecei a caminhar num processo de cura, em um processo de restauração, em um processo de identidade em Cristo Jesus. E aí ele começou a me dar bananas. E essas bananas foi aplacando, suavizando os males do abacaxi. E é por isso que a palavra termina. Mas aquele que persistir em continuar fazendo o que é bom, o bem, ou seja, os mandamentos do Senhor, obedecendo a palavra ao seu tempo, no tempo certo, na hora certa e na hora que você mais precisar, você vai colher. A palavra diz que é no tempo certo, no seu tempo, ele colherá o bem que ele fez. Amém, gente? Amém. Eu estava contando para as meninas que a minha mãe viveu 20 anos com meu pai no adultério. E eles tinham uma relação de dependência emocional. Não era nem o sexo, porque eles começaram a envelhecer, então o sexo não era aquela coisa. Mas eles tinham uma dependência emocional. Ela era có e ele era dependente. Quando ela resolveu sair do pecado, ele não queria, ele queria viver aquilo ali e estava tudo bem. Com 2 famílias, ele estava dando conta, só que a minha mãe resolveu obedecer. E quando minha mãe resolveu fazer isso, ela já tinha perdido mais de 20 anos da vida dela, esperando que o meu pai se resolvesse. Mas na verdade ela não queria meu pai, porque ela não ia aguentar meu pai na velhice. Então a gente foi conversando, orando, e eu fui parte protagonista, eu fui o instrumento que separou eles. E aí o meu pai falou assim: minha filha, todo filho quer os pais juntos, você não quer? Eu disse: o Senhor sempre vai ser o meu pai, mas nunca foi e nem será marido da minha mãe. O Senhor nunca foi marido. Ela precisa de um esposo. E o Senhor sempre vai ser meu pai, mas nunca vai ser esposo para minha mãe. Porque o Senhor é contra o divórcio, meu pai era contra o divórcio. Só que a partir daí a minha mãe começou a plantar outra coisa. Ela resolveu pagar o preço, sair da relação. Ficou sozinha 5 anos. E depois de 5 anos Deus levanta um Isaac para ela. Então ela começou com os 50, ela teve um período sozinha de tristeza, ela passou por uma cirurgia. Ela disse assim: eu não sinto falta eu sinto falta da companhia do seu pai, porque meu pai era muito companheiro, né? Meu pai era aquele homem atencioso, era um homem atenciosíssimo, meu pai. Era um homem que me escutava, era um homem que brincava. Então ela sentiu falta disso, do amigo, né? Mas ela pagou o preço. Ela renunciou, ela saiu. E até o dia que, ao seu tempo, ela colheu a obediência dela. Aos 60 anos, ela casa com um homem maravilhoso que Deus traz. E é desse homem que ela casou. Ela viveu 10 anos feliz com ele, numa casa na ilha de praia, bebendo água de coco. E o que eu admirava neles, que isso restaurou a minha concepção de casamento, foi quando eles acordavam de manhã, eles ficavam na cama conversando sobre situações da igreja e davam risada. E eu, do meu quarto, ouvia eles conversarem e dar risada. Terem crises de riso, fofocar mesmo, comentar sobre a vida dos outros ali na relação. E eu disse assim: meu Deus, como minha mãe foi restituída, como minha mãe colheu, como ela colheu o bem que ela fez, a obediência que ela teve em Deus. Então ela teve um homem que viveu 10 anos, aquele homem de Efésios 4,
que Deus levanta, aquele homem que ama a mulher como Cristo amou a igreja. Esse homem levantava de manhã, com os 10 anos de casamento, ele levantava e dava café para ela na cama. Até hoje eu tenho que dar café na cama para minha mãe. Está mal habituado. Ele dava café na cama durante 10 anos, gente. 10 anos. Um homem que traz o café da cama, um homem que ama a sua esposa como Cristo amou a igreja, se entrega por ela. Primeiro ele pensava nela. Depois ele ia pensar nele. Depois ele ia procurar ver se ele tinha roupa. E ela do mesmo jeito. Aquilo me restaurou, a vivenciar isso. Foi algo maravilhoso. Eu quero dizer para vocês nesta manhã que aquilo que Deus mandar você fazer, e talvez você não tenha nem capacidade de fazer, peça ao Espírito Santo e diga assim: me ajuda, Espírito Santo, eu vou te obedecer. Quando eu vim para cá, que eu tive essa sensação de que eu tinha que arrumar a casa, e minha casa estava toda bagunçada, a Norma, a esposa do Mirinaldo, me deu uma palavra. Ela falou assim: olha, se Deus mandar você sentar, não procure ver se tem cadeira. Senta, que o resto ele providenciará. Ele não vai deixar você cair. Porque quando nós obedecemos a Deus, dentro das direções que Deus nos dá, dentro da luz que nós estamos recebendo, passo a passo, você não precisa fazer tudo de uma vez, mas você precisa dar passos da luz que você está recebendo, da palavra de Deus. Comece uma nova, um novo plantio na sua vida, para que você tenha daqui para frente outras colheitas. Amém? Amém. Então eu queria abrir. Eu sei que a gente está falando de coisas dolorosas, de traumas, mas você tem escolha daqui por diante, não viver refletindo isso a vida toda, ficar no mesmo padrão. Andréa, mas eu não consigo sair sozinha. Começa a pedir ajuda ao Espírito Santo. Se você precisa de alguém, peça a Deus para Deus enviar alguém. Eu preciso caminhar com alguém de confiança, alguém que Deus vai me dar. Eu preciso conversar com alguém, eu preciso de um discipulado, eu não posso mais andar só, porque eu preciso que alguém me proteja de mim mesma. Tem pecados que a gente precisa do poder de Deus e de uma mão que nos tire de lá. Por quê? Porque a vida toda a gente fez aquilo ali para nós e até mesmo para o nosso cérebro. É uma coisa normal. Vocês estão entendendo? A gente vai fazendo no automático. Daqui a pouco que a gente vai pensar, a gente já fez, já falou, já teve aquela reação. E é justamente aí que a gente precisa do Espírito Santo e a gente precisa de homens e mulheres de paz. Mas é Deus que levanta, não é você que vai lá e busca. É Deus que levanta. Começa a orar. Senhor, eu preciso de alguém. Eu não consigo caminhar sozinho aqui nessa área da minha vida. Porque a vida toda eu andei assim. A vida toda eu fiz isso aqui. E quando eu vou ver, eu já estou no resultado. Porque eu já estou no automático. Então, Senhor, me ajuda. Me livra de mim mesmo. Me ajuda a plantar, a partir de hoje, uma coisa diferente. Para que o resultado seja diferente. Amém? Amém. 20% de coisas são resolvidas naquela salinha, quando você ora, quando você quebra. Alguém ora por você, você confessa. Então, quebra. Mas a partir dali, você começa a ter um desafio da reeducação. Porque senão você pode voltar para o mesmo padrão. Você pode abrir as mesmas portas daqui a 2 anos, daqui a 6 meses, daqui a 1 mês você vai abrir outras portas. As mesmas portas. E o pior, de 7 demônios vem mais 7. Então não saia daqui naquela coisa assim, eu vou cair. Não, Deus, eu não quero cair. Se eu cair, o Senhor me levanta. Mas eu tenho um propósito, a luta. Eu quero lutar. Eu quero me dispor. Eu quero deixar o poder de Deus entrar. Para que não haja mais queda. Porque
porque é um desgaste você cair e levantar, né? É um desgaste muito grande. Você faz um esforço de novo. Agora, se você tropeçar, não. Porque você faz assim, ó, mas você continua aí, em pé. Quando é que a gente tropeça? Quando você já está errando, dizer, isso aqui não. Está repreendido, eu não vou fazer mais isso. Não, Senhor me ajuda. Não vou falar. Senhor, põe água na boca. Que eu era assim, palavras muito fortes. Vou botar água na boca e encher a água. Até eu aprender a ter domínio próprio. Então eu comecei a morrer para mim mesmo. A matar a minha carne. Sabe? E pedir ajuda ao Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ajuda. A gente não sai só. Mas os primeiros passos quem dá é a gente. As primeiras escolhas. O sim quem dá é a gente. Amém? Amém. Se a gente persistir, se a gente perseverar, fazendo o bem, obedecer a Deus, seguir os seus mandamentos, continuar em Cristo, no tempo certo, nós colheremos. Minha mãe colheu. E a colheita que ela teve, fez ela ter uma velhice realizada. A minha mãe é um tipo de mulher que não reclama de nada. Tudo tá bom para ela. Não reclama da comida, não reclama do frio, não reclama de nada. Largou a casa dela, largou tudo dela, vendeu tudo e Deus continuou restituindo ela, continuou abençoando ela, porque ela não chegou no final da vida dela dizendo, tem alguma coisa que falta eu fazer. Você sabe como é bom você chegar no final da sua vida, na sua velhice, e você dizer, eu fiz tudo que eu deveria fazer. Eu obedeci a Deus. E eu vivi aquilo que Deus tinha como promessa para mim. Amém? Tudo que eu tinha que viver, eu vivi. Porque Deus me deu. Então a vida não me deve mais nada. Não é aquela pessoa que vive a vida como se a vida devesse alguma coisa para ela. Então ontem a gente falou, vamos entrar agora no assunto, falamos dessa criança interior, dessas memórias que ficam no subconsciente, essas dores, mas que ela nos afeta. Eu não sei se vocês ouviram a palavra que eu falei ontem, gatilho. Vocês entendem o que é gatilho? Uma situação externa que acaba provocando uma coisa escondida dentro de você e você vai tendo aquela reação que nem você espera. A gente falou ontem também da consequência da rejeição, e uma delas que eu não falei ontem, que ele está em 1 João, que é aquele versículo que Deus nos amou primeiro, né? Então, porque a rejeição, ela nos traz a incapacidade de amar e receber amor. E uma das coisas que a gente mais precisa, quando a gente tem a ferida da rejeição, é o amor. O amor precisa nos curar. A aceitação. Aquilo que nos faltou, acolhimento. Tem gente que nunca recebeu o amor de Deus, tem gente que não acredita no amor de Deus. Mesmo Deus enviando o seu único filho para morrer na cruz, tem gente que não sente, não recebe, não entende e não acredita no amor incondicional de Deus. Tem gente que está na igreja, sempre fazendo alguma coisa para Deus abençoar ela. Essa pessoa não acredita no amor incondicional. Porque Deus vai te dar mesmo sem você fazer, você não precisa fazer. Deus Deus, Ele só quer que a gente o adore e o obedeça. Obedeça a palavra. Porque a palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Para o nosso caminho. Então o que Deus quer é aquilo que a gente realmente precisa para viver uma vida saudável. Mas Deus não quer, não vai ser aquele Deus carrasco, você tem que fazer isso para eu te dar isso. Você tem que fazer isso para eu te dar isso. Uma pessoa que faz isso, ela não entendeu o amor de Deus. Ela não entendeu. E a rejeição, ela traz essa incapacidade de amar e de ser amado. Eu estou falando, gente, de não é entender aqui o que é o amor, é entender aqui o que é o amor.
né? E aí vem esse vazio emocional, vem essa solidão, vem esse desprezo de si mesmo. Tem gente que tem desprezo de si mesmo. E às vezes quando ela não se cuida, ou quando ela está constantemente naquele pecado que está destruindo ela, isso é falta de amor próprio. Como é que uma pessoa continua em uma coisa que está fazendo mal a ela? É ódio de si mesmo. É ódio da sua própria imagem. É uma rejeição a você próprio. É como se você trouxesse um castigo sobre você e você mesmo está sendo o seu algoz. E isso vem da consequência da rejeição. E tudo que a gente precisa é do quê? Do amor. E é por isso que a palavra de 1 João 4 fala que Deus nos ama primeiro. Deus continua com amor incondicional em relação a nós, independente do que fizemos ou deixamos de fazer, ou o que vamos fazer. E a gente precisa acreditar, ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Eu preciso ter fé de que Deus me ama e que esse amor pode me curar. Senhor, me ajuda a ter um encontro com o seu amor. Me ajuda. Porque é o primeiro amor que a gente precisa ter. Esse amor perfeito de Deus. O amor dos nossos pais não foram perfeitos porque eles não eram perfeitos. Mas o amor de Deus é. Amém? Amém. Queria trazer também uma imagem para vocês. Eu tenho uma aula só falando sobre fortalezas da mente. A fortaleza da mente é uma coisa que dá aquela questão da crença, né? Uma mentalidade que a gente tem, uma crença, a gente acredita daquela forma e a gente tem um padrão de pensamento, de comportamento. E eu trouxe essa imagem aqui, que é uma imagem que eu uso nessa aula. E ali está escrito assim: muitas vezes as correntes que nos impedem de ser livres são mais mentais do que físicas. Eu não sei se você já viu pessoas que têm tudo para ser feliz, mas ela não é. Eu conheço pessoas que têm tudo para ser feliz. Tem uma família, tem condições financeiras, tem possibilidade de muitas coisas, tem um bom trabalho, mas elas não são felizes. Elas não são realizadas, elas vivem a vida como se a vida ainda devesse alguma coisa. Ela anda brigando, ela anda impondo, ela só anda naquele sistema de cobrança, ela cobra o tempo todo, ela cobra dela, ela cobra do sistema, ela cobra da família, ela nunca consegue estar contente, satisfeita com ela mesma e nem com a vida. A vida está sempre devendo a ela. Então, quando a gente olha para essa mula, aí não é um cavalo, é uma mula. E eu queria dizer para vocês que eu descobri que a mula é mais forte que o cavalo. Ou quase igual à força. E você vê que a mula, ela está presa em uma cadeira. Pela identidade da mula, com quem ela é, o que Deus fez, criou ela para ser, ela pode arrastar aquela cadeira? Sim. Pode. Pode ou não pode? Sim. Pode. Ainda pode correr, sim ou não? Sim. Sim. E nessa corrida, a cadeira batia em algum lugar e eliminar a cadeira. Mas por que a mula não sai dali? Ela está presa. Porque ela pensa que está presa. Porque ela foi condicionada desde novinha que quando ela está amarrada daquele lugar ela não pode sair. Não entende? Vou trazer para a vida real. André, eu não consigo fazer. Eu não consigo, eu não sou bonita, eu não tenho talento, eu não tenho capacidade. Alguém um dia lá atrás lhe prendeu em um lugar e disse que você não podia. Que você não é capaz. Que você não vai conseguir. Que você não vai ser feliz. Que você não tem valor. Que você é um zero à esquerda. E você sempre será. Alguém lá atrás te condicionou como alguém condicionou essa mula. E ela então acredita. E toda vez que ela estiver amarrada em alguma coisa, ela não pode sair. Só que ela pode sair. Entende?
O trauma faz isso com a gente. Nos aprisiona em um padrão. E a gente fica condicionado sempre a escolher e a olhar para as mesmas coisas. Uma vez eu atendi um rapaz aqui, um rapaz muito bonito. O rapaz era bonito, jovem e médico. Mas ele tinha um sonho de ter uma família, de casar. E ele veio para a oficina da alma, porque ele queria resolver uma coisa na vida dele, que ele foi traído por 7 mulheres. 7. Ele foi traído 7 vezes. Uma mulher de cada vez. Vocês estão entendendo? Ele não teve 7 mulheres de uma vez. Ele teve 7 namoradas e as 7 namoradas traiu ele da mesma forma. Então ele disse, só pode ser uma maldição. Vou quebrar essa maldição, vou quebrar essa influência porque eu quero me casar. Ele tinha uma ideia de casar, de ter uma esposa e de ter uma família. Porque tudo da vida dele já tinha dado um jeito. Quando ele chega aqui, ele descobre que ele tem um olhar no mesmo padrão de mulher. Então essas mulheres que feriram ele no mesmo lugar, não era culpa delas. Elas têm a culpa delas. Mas ele escolhia essas mulheres. E eu disse, você precisa saber o que é uma mulher de Deus. Você precisa saber o que é ter uma família aos olhos de Deus. Para que você tenha uma renovação da mente, trocar as lentes. Vocês estão entendendo? Amém. Saia do padrão. Porque senão, você vai ter um casamento destinado ao fracasso. Ou talvez você não chegue nem ao casamento. Porque você escolhe os mesmos padrões de mulheres doentes, carentes. Então você não está escolhendo uma mulher, você não deixa Deus escolher uma esposa para você. Você está escolhendo pelo padrão da sua carência. E é por isso que as mesmas mulheres te feriram no mesmo lugar. Porque ele perguntou para mim, o que tem errado comigo? O que tem de errado comigo? O que tem de errado comigo? O seu padrão de escolha. Uma cadeira que você vai sendo condicionado a viver daquela mesma forma e ser ferido no mesmo lugar. Andréa, como é que eu saio disso? A palavra fala lá em Romanos 10, 4 e 5. A gente chama isso de prisão, aprisionamento mental. E esse aprisionamento mental, a gente não pode lutar contra a nossa carne. Essa luta contra esse padrão, ela não é uma luta que você tem que ser na carne, no seu intelecto. A palavra de Deus fala em Romanos 10 que essa luta, ela precisa ser com as armas de Deus. Essas armas poderosas em Deus, elas destroem essas fortalezas, essa prisão que faz a gente ficar igual aquela mula ali na cadeira, amarrada na cadeira. Vocês estão entendendo? Então essas armas, armas poderosas em Deus. Qual é a primeira arma que Deus nos dá? A palavra de Deus. Se você não conhece a Bíblia não é um livro somente. A Bíblia é a espada do Espírito da verdade que habita em nós. A partir do momento que você recebe Cristo como seu Senhor e Salvador, você recebe então o Espírito Santo que habita em você. E esse Espírito precisa da espada. A espada não é sua, a espada é do Espírito. E essa espada, que é a palavra, ela corta, ela arranca, aí começa a luta. Sabe aquela coisa que você vai fazer e o Espírito Santo não deixa? Eu não vou fazer porque Deus me deu uma palavra e essa palavra faz você parar, pensar, refletir e você, em vez de vir para cá, você faz isso. Já aconteceu isso com você? Porque a palavra é a espada do Espírito. As armas da nossa milícia são poderosas em Deus para destruir essas fortalezas.
que nos condicionaram pequenininha. Às vezes a gente criança não tinha força, a gente entendeu. Foi assim que meu pai me ensinou. Foi assim que minha mãe me ensinou. A minha família toda vivia assim. E de repente, eu descubro que isso é errado. Então a palavra vem e corta. E a palavra nos liberta de sofisma. O que é sofisma? Aquela mentira que você encarnou e ela passou a ser verdade. Sofisma é uma mentira que passa a ser verdade. Mas André, por que muita coisa aconteceu na minha vida? Realmente minha mãe, meu pai, ou seja lá quem for, tinha razão. Eu não presto. Porque foi uma mentira que se tornou verdade. Você abraçou aquilo ali e aquilo ali começou a fazer parte da sua realidade de vida. Só que hoje a gente tem a escolha de sair da cadeia. Porque assim como aquela mula tem uma capacidade na identidade dela, uma força total de sair arrastando aquilo, de quebrar aquilo, que ela pode quebrar aquela cadeia. A gente também em Cristo podemos quebrar. Amém? Tudo aquilo que está nos condicionando a ficar preso naquele mesmo sistema. Romanos 12:2 fala que a gente precisa renovar a mente. Se você quer sair daqui para experimentar o que Deus tem para você, você precisa começar a entender como Deus é e como Ele quer que as coisas aconteçam. Porque se você não renova a mente, você não pode experimentar essa boa, essa perfeita e essa agradável vontade de Deus. A boa e a perfeita e agradável vontade de Deus na minha vida foi me tirar de Salvador, da Bahia, do meu sistema, me afastar da minha casa, da minha família, deixar tudo para trás, deixar minha terra e ir para uma terra que Deus ia me mostrar. E nessa terra era uma terra fria, aonde só tinha branco, quase só tinha preto, pingados. Hoje tem mais pretinho. Você imagine o aborrecimento que eu tive. Por quê? Porque Deus me tira do lugar de conforto. E Deus me leva para um lugar onde eu tinha que depender dele em tudo, até para pentear o cabelo, até para dar um jeito no cabelo. Porque o frio endurece mais ainda o meu cabelo que ele fez. Que Deus, o próprio Deus fez. Imagine você o quanto eu fui confrontada. E aí eu precisei renovar a mente. Porque se eu não renovasse a mente e não entendesse que Deus estava me tirando de padrões, eu ia achar que a vontade de Deus era um inferno. Porque me tirar de um lugar quente, lá tem Jocum, para me jogar no Jocum, de um lugar frio, de um povo sério. Esse povo é sério, frio. O povo curitibano não é um povo caloroso como o baiano. Ninguém dá uma conversa com você dentro do ônibus. Ninguém conversa com você dentro do ônibus. Você vai para Salvador, você senta ao lado de alguém, alguém conta a sua vida toda. Você vai pensando. Dentro do ônibus. Vocês estão entendendo? Você chega no interior da Bahia, alguém vai, entra aí, te conheceu agora, entra aí, quer tomar um café? Ah, quer? É assim. Quer comer um negocinho? Para você ver um assalto em Salvador, o ladrão para me assaltar teve que me explicar porque ele estava me roubando. Ó, pai, ó. Né? Então, o baiano ele é assim. Agora você imagine eu vim para um lugar como esse. Que é um lugar frio, mas é frio em tudo. Para mim era frio em tudo. Quando a gente não renova a mente, quando Deus vai mandar a gente fazer alguma coisa, a gente acha que é loucura, porque eu achei que é loucura. O Senhor está maluco. Deus, tu está doido. Nem dinheiro eu tenho para viver aqui. Mas eu precisei renovar a minha mente e acreditar que Deus estava me dando algo novo. Eu tive convicção de que Deus estava falando comigo. Amém. E eu vim nessa crise. E dessa crise eu fui me apegando e dependendo do Senhor. Se você não renova a sua mente, você nunca vai entender, nem experimentar a boa e a perfeita e agradável vontade do Senhor. Você não vai entrar na terra prometida.
Você não vai entrar na promessa. Vocês estão entendendo? Porque os seus padrões, os seus pensamentos, os seus caminhos é o contrário dos caminhos do Senhor. É por isso que a palavra de Deus fala que aquele que perder a sua vida por causa de mim, ele vai ganhar, ele vai achar. Porque ele está começando a entender que os caminhos do Senhor é diferente, é mais alto, é mais sublime. Os pensamentos que Deus tem ao nosso respeito é um pensamento de paz, mas é um pensamento alto. E que a gente não tem capacidade de pensar sobre nós mesmos. E aí Deus, através da vida do apóstolo Paulo, nos dá um segredo. Renove a sua mente. Comece a entender como funciona o reino de Deus, o mundo espiritual. Andréa, você não me conhece. Deus chegou a me falar, Andréa, você não me conhece. Você projeta em mim aquilo que seus pais fez, ou que os seus pais não fizeram. Por isso que eu demorei 5 anos para atender o chamado de Deus, para se cumprir uma promessa na minha vida, porque a coisa que o meu pai mais falhou foi em provisão. E eu disse assim, se eu parar de trabalhar para virar missionário, eu vou passar fome. E aí Deus falou, você não me conhece. Você está projetando em mim os seus traumas. Você está projetando em mim a pessoa do seu pai. E sabe o que eu tive que fazer? Perdoar o meu pai. Porque Deus mandou, deixa seu pai ir. Porque se seu pai não fez a vida toda isso por você, não é agora que ele vai fazer. Deixa ele ir. Entenda que ele não vai dar. Entenda que ele não teve capacidade de te dar e de cumprir e de fazer o meu caráter de provisão na sua vida. Ele não representou bem o caráter de provisão na sua vida. Mas entenda que o seu pai não tem capacidade de fazer isso, porque a vida toda ele não fez. Deixa ele ir. E deixa ele entrar nesse lugar, deixa ele entrar. Primeiro, para eu entrar como seu pai, você precisa perdoar o seu pai, aceitar o seu pai e deixar ele ir. Meu pai, eu raso toda a cédula de dívida que o Senhor tem. Tudo que o Senhor me deve, hoje eu rasgo, eu jogo na cruz e eu digo para o Senhor que o Senhor não me deve mais nada. Eu não vou cobrar mais nada do Senhor, porque quando a gente não perdoa alguém, a gente está cobrando dela aquilo que ela ainda precisa fazer em nós, com a gente. Vocês estão entendendo? Quando você não perdoa alguém, porque você acha que aquela pessoa ainda te deve, e ela precisa pagar. Quando você perdoa, você libera, você não me deve mais nada. Deixa isso para lá. Você está perdoado e você não me deve, e eu não vou lhe cobrar mais, e eu te solto. E aí Deus então entrou no lugar do meu pai, nessa área de provisão. A área que o meu pai mais falhou é a área que Deus mais se manifesta na minha vida. Eu tenho 18 ou 19 anos por aí, eu cheguei aqui em 2009, 2008, mas Deus já começou um processo de provisão na minha vida muito antes. Mas quando eu cheguei aqui, que eu saí da minha terra, do meio da minha parentela, dos amigos, da igreja, eu percebi que aqui Deus se manifestou mais. Gente, eu não trabalho, eu não tenho salário. E eu tenho há 18 anos vivendo aqui, pela fé. Tem gente que trabalha e faz isso aqui para ter isso. Eu não, as coisas vêm para mim. Uma vez eu fui fazer uma cirurgia, eu tive um problema de saúde que eu emagreci 10 quilos. E Deus me deu, eu não sabia que eu ia passar por essa prova na saúde. Deus me deu roupas, e minha roupa é G. Minhas blusas, minhas calças, tudo é G. GG, estava vestido G, GG. Eu recebi tudo roupas com P e M. Eu disse, essas roupas não dão para mim. O que é isso, gente? As pessoas estão trazendo roupas. Eu estou recebendo de presente roupas. E roupas de números que não dá em mim. Guardei tudo para dar para outra pessoa. Aí, passado o tempo, aconteceu isso comigo. Eu tive uma pancreatite. Emagreci, fiquei internada no hospital. Emagreci 10 quilos. Quando eu voltei, as roupas estavam dando tudo para mim. Porque o nosso Deus de provisão, ele vê uma coisa e ele te dá antes
que aconteça. Andréa, por que acontece isso na sua vida e não acontece na vida de outras pessoas? Porque eu deixei o meu pai ir. E eu deixei Deus entrar no lugar do meu pai. De vez em quando eu projeto as coisas do meu pai em Deus e Deus fala, olha, eu não sou o seu pai. Eu não sou igual ao seu pai. Eu sou um Deus que quando falo, eu cumpro. E se eu falei, e se está escrito na minha palavra, que você não precisa se preocupar, se você está aqui obedecendo o seu chamado, eu vou estar com você e nada vai me faltar. Não é o que você quer que você vai ter, mas é tudo o que você precisa que você vai ter. Amém? Amém. Só não saia da posição de obediência. Então eu precisei, a palavra de Deus pode redirecionar todas as nossas áreas da vida. Em vez de você tomar decisões, busque uma palavra de Deus e ande em cima dessa palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ele tem compromisso com a palavra dele. Ele não tem compromisso com as suas decisões. Mas se você decide em cima de uma palavra de Deus, dos princípios do reino de Deus, ele vai ter um compromisso com você. O negócio pode até ter luta, pode até ter sofrimento, mas o resultado vai ser o quê? Vai ser bênção. Porque toda obediência traz bênção. Então a gente precisa sair desses bloqueios. A gente falou ontem sobre isso aqui. A gente precisa sair desse emparedamento. Lembra que a gente falou do sistema de defesa? Né? Às vezes você tem aquelas reações, mas você nunca foi aquelas reações. Você só está se protegendo da dor, ou de sofrer novamente, ou do medo de acontecer novamente. Então você empareda, fica todo emparedado, como essa figura aqui. E a sua personalidade fica aprisionada, a sua identidade fica desconhecida. Por quê? Porque a vida toda você passa se protegendo daquilo que um dia você sofreu. E aí você não consegue viver em liberdade nos relacionamentos, em liberdade com você mesmo, né? Você não consegue ser você mesmo. Por quê? Porque você está o tempo todo se protegendo de uma coisa que você não quer que aconteça. E quanto mais medo você tem, mais aquilo pode te sobrevir. Porque Jó aprendeu isso. Aquilo que eu mais temia, me sobreveio. Jó falou isso. Deixa eu lhe contar uma coisa que eu descobri, não sei se você já sabe. O medo é tão forte quanto a fé. Porque a única coisa que tem o poder de trazer à existência aquilo que não existe é a fé. Mas o medo também tem essa capacidade. Tudo que eu mais me temia, me sobreveio. Quanto mais medo eu tenho de que aconteça, às vezes aquilo acaba acontecendo. Já aconteceu isso na sua vida? Meu Deus, eu evitei tanto. E tudo que eu mais temia acabou acontecendo. Porque o medo tem a mesma potência da fé. Qual é a potência da fé? Trazer à existência aquilo que não existe. O medo, ele pode fazer isso. Então não adianta a gente ficar emparedados. A gente falou muito de figuras de autoridade, de modelos de autoridade. Eu queria explicar para vocês que esses modelos de autoridade são pessoas que teve uma certa influência, e até hoje pode ter, inconscientemente, influência sobre os nossos valores, sobre as nossas crenças. Né? E essas pessoas a gente chama de falsos profetas ou de profetas. Porque os profetas naquela época em Ezequiel, você vai lá meditar em Ezequiel 13, os profetas, ele era a direção para o povo. Ele que direcionava as escolhas do povo de Israel. Então, muitas das nossas escolhas partiram dos nossos modelos de autoridade, aquelas pessoas que desempenham um papel de forte influência sobre nós. Aí como você vai, minha mãe foi uma coisa tão ruim, minha avó foi tão ruim, fulano foi tão ruim comigo, mas de alguma forma, porque você era novo, aquele papel forte de influência na sua vida teve. E isso
muitas vezes continua influenciando os seus valores internos, as suas escolhas até hoje. E aí a gente acaba repetindo a história dos nossos pais. Pode ser uma perseguição espiritual? Pode. Mas existe também padrões que não é à toa que nenhuma